Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e ainda mais capelão sênior. E o meu desejo é que você que está conectado se sinta à vontade. E eu sei que o Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar o sobrenatural de Deus aqui na Bíblia do capelão. E aqui agora eu vou compartilhar especialmente para você o vídeo de número 9 da jornada terapêutica de capelania prisional em meu ministério na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para ouvir a voz terapêutica nessa jornada fascinante. Se prepare sobre a mente firme e a paz. A Bíblia diz, Isaías 26:3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ouça agora Isaías 26:4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Permita que a palavra terapêutica de Deus habite em sua mente e seu coração, meu amigo ou minha amiga, capelão ou capelã evangélica. Ouça agora algumas diferentes traduções bíblicas. A ERC, aquele cuja mente está firme em ti. A NVI, aquele cujo propósito está firme. E a Bíblia de Estudos Almeida, aquele cujo propósito é firme. Na verdade, as duas versões se completam. Os propósitos nascem em nossa mente para depois serem executados. A mente firme em Deus e não em outros objetivos religiosos. O mundo hoje busca algum alvo para afirmar sua mente. Você sabia? Aqui agora vou compartilhar para você e vamos aprender juntos na Bíblia e como a Bíblia nos ajuda a encontrar a paz e firmeza teológica. A mente firme e a paz. O universo da mente. Conceito da mente. A mente é uma faculdade do nosso cérebro. A mente é uma atividade intelectual e material. Ela se estrutura de acordo com a nossa cultura e depois ela comanda nossas vidas, comande o seu cérebro, governe sua vida. O universo da mente, nossa atividade mental. É na mente que trabalha o aprendizado. É na mente que ocorrem as imaginações. É na mente que acontece o pensamento. É na mente que acontece a imaginação do pecado.
adultério da intenção. Mateus 5:28, coração na Bíblia significa mente. É na mente que acontece a elaboração do pecado, Romanos 7:23. É na mente que acontece a atividade da convicção. Foi na mente que aconteceu o pecado dos diluvianos, Gênesis 6:5. É na mente que o Espírito Santo trabalha para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A mente firme e a paz. Ouça agora a conversão da mente. O pecado entrou pela mente. A mulher foi trabalhada na mente. Ela viu, entendeu. Questão de Eva. Na tentação, Eva foi levada a desviar sua mente. Por isso, pecar erra o alvo. A mente ficou corrompida. O tentador continua desviando as mentes das pessoas. O exemplo da idolatria. Eu quero que se lembre disso. A mente firme e a paz. A conversão se dá pelo arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. A mente do pecado é chamada carnal. O arrependimento destrói a mente do pecado. O trabalho do Espírito Santo na transformação da mente é maravilhoso. Cria a mente de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, em nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você está ouvindo o vídeo 9 da série de mensagens terapêuticas na jornada de capelania evangélica prisional na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. A mente firme e a paz, a mente que se firma em Deus. A mente transformada, iluminada, a mente se renova. A mente firme em Deus comanda toda a biologia do corpo, comande seu cérebro, governe sua vida, mude o pensamento, mude o comportamento. A mente firme em Deus comanda toda a racionalidade da vida. A mente firme em Deus comanda toda a espiritualidade do corpo. A mente só pode firmar-se e ficar firme quando trabalhada pelo Espírito Santo. A mente firme e a paz. A mente firme em Deus estabelece harmonia na vida. O objetivo define as metas. A mente firme estabelece satisfação. A mente firme evita tentações e desvio. Conta-se que numa antiguidade muito remota, um rei quis dar sua filha em casamento, mas o processo seria bastante exigente. O candidato teria que vencer sua filha, que era atleta numa corrida. A jovem princesa, no entanto, não queria casar naquela época e resolveu frustrar o intento do pai monarca. Chamou ourives do palácio e pediu-lhe que lhe fizesse umas maçãs de ouro. E assim foi feito. Munida de uma pequena bolsa, guardava ali suas maçãs. Quando começou a primeira prova, o rapaz começou a adiantar-se, mas ela rolou a maçã de ouro à sua frente. O rapaz ele parou para apanhar a preciosidade e ela venceu a corrida. E assim foi fazendo. Mas chegou ali um candidato que estava determinado a vencer e ganhar a princesa. Fixou bem seus olhos na faixa de chegada e começou a correr.
A princesa rolou a primeira maçã, mas ele nem a viu, pois estava olhando firme para o alvo. Veio a segunda, a terceira, mas ele venceu a corrida, porque seus olhos estavam firmes na linha de chegada. A vida é assim. Vence os que não se encantam com as maçãs de ouro. Eu quero que você, capelão evangélico prisional, ou capelã evangélica prisional, foque a sua vida, o seu ministério aqui na Bíblia do capelão. Muitos benefícios espirituais advirão. Ouça agora, o capelão evangélico prisional precisa ter alguma compreensão sobre dependentes químicos e precisa ser devidamente treinado ou treinada na capelania específica para dependentes químicos. O treinamento do capelão evangélico precisa ter credenciamento. O capelão evangélico precisa treinar uma equipe de apoio para sua área. O capelão evangélico precisará trabalhar integrado ao terapeuta. Existe um perfil do capelão evangélico para dependentes químicos. Que tipo de homem ou mulher vai adaptar-se a esse tipo de capelania? Lidando com um dos problemas mais sérios que atacam a humanidade, lidando com pessoas de diversas formações, mas atingidas pelo mesmo tipo de mal, devemos atentar para o nosso perfil, isto é, para as características que marcam a vida e a personalidade de um capelão evangélico que lida com dependentes químicos. Vou aqui listar algumas características. Primeira, escolaridade. O ideal é que o capelão evangélico tenha curso superior, de preferência teologia. Outros cursos que ajudem são psicologia, enfermagem, psicanálise, assistência social, programação neurolinguística, pedagogia, no caso de capelania escolar, mas se não puder ter um curso superior, no mínimo deve ter o curso médio, antigo segundo grau, para que possa atender melhor algumas matérias do curso de capelania evangélica. Vocacionado. O termo vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamar. Um capelão evangélico para dependentes químicos deve, antes de mais nada, ter consciência de sua chamada divina para esse ministério. Lidar nesse contexto não é fácil. Creio nos dons espirituais para o ministério e essa pessoa, seja homem ou mulher, há de ter uma chamada específica, uma capacitação espiritual apropriada. Do contrário, não conseguirá ir muito longe. O dom espiritual para esse tipo de ministério é o dom de misericórdia. Terceiro perfil do capelão dependente químico, vida espiritual abundante. Assim dotado pelo Espírito Santo, o capelão evangélico deve esforçar-se por viver no Espírito e não cumprir com as concupiscências da carne. Ele deve estar sempre lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, estudando a Bíblia, estar sempre conectado em oração. As lições de espiritualidade expostas
em vários livros devem ser sempre lembradas na vida do capelão evangélico. Eu quero que se lembre disso. Agora, firmeza de caráter. O capelão evangélico precisa ser firme na sua maneira de ser, pois estará lidando com gente que está com sua moral e autoestima baixos. O capelão ou a capelã evangélica, portanto, precisam estar firmes em si mesmos e saberem inequivocamente o que querem para suas vidas. Isso não só os ajudará a não caírem em tentação, como a ser exemplo para os pacientes. Agora, persistente ou dependente químico não se transforma de uma vez. Às vezes aceita Jesus Cristo e começa a segui-lo, mas no meio do caminho tem uma recaída. Aliás, recaída é um termo comum entre esse tipo de paciente. O capelão evangélico precisa ter persistência e continuar a trabalhar com a pessoa até que ela se firme e siga o seu caminho. Quando olhamos para o grupo de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, notamos que ele foi persistente com algum deles, principalmente com Pedro, que era muito volúvel e chegou até negá-lo 3 vezes. Mas, finalmente, se firmou e foi um apóstolo extraordinário, o apóstolo Pedro. Ouça agora, compassivo, apesar de ter ser duro às vezes, o capelão evangélico tem de ser compassivo, isto é, ter compaixão. O dependente químico, que é afetado profundamente na sua mente e nas suas emoções, torna-se às vezes muito inconstante e se entrega totalmente à derrota. Nós precisamos estar cheios de misericórdia e de compaixão em relação a essa gente. Aliás, é assim o coração de Deus. Se não fosse a sua compaixão, não enviaria seu Filho Cristo Jesus para morrer pelo pecador. Assim, um capelão evangélico há de ser compassivo e nunca se acostumar com a desgraça do pecador na vida dos dependentes químicos. Mais um perfil disciplinado. As pessoas caem na droga porque se acostumaram à disciplina e a cumprir as regras e os valores. As pessoas caem na droga porque não se acostumaram à disciplina e a cumprir as regras e os valores da vida. O capelão evangélico deve ser disciplinado. Por exemplo, deve cumprir horários, ser organizado e não faltar aos compromissos. Ainda mais, o capelão evangélico deve ser ético. Nesse manual há um capítulo sobre ética que vou destacar mais adiante. Ainda mais, o capelão evangélico deve ser estudioso e aberto a novas experiências de aprendizado. Eu quero que se lembre disso. Você está ouvindo o vídeo 9 da série de mensagens em capelania evangélica prisional no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Ouça agora os fundamentos da assistência religiosa a qualquer tipo de pessoas. Começa pela definição do homem integral. De uns tempos para cá, os profissionais da saúde, por exemplo, começaram a se despertar para o bem integral como um todo e não somente para o problema da enfermidade do ser humano. Daí, atualmente, procura-se tratar o doente
e não a doença. Como o dependente químico é um doente, a regra é a mesma. Nesse sentido, o autor americano Paul F. Johnson, em seu livro Psicologia da Religião, faz uma importante análise da palavra integral do inglês. Rowley, que resumimos as que vou resumir a seguir. A palavra whole, íntegro, aparece no inglês antigo como how, em holandês, dinamarquês, médico, como hel, em alemão, como hei, em sueco, como hel, em gótico, como halis. A palavra hel, curar, aparece no inglês antigo como how, o saxônico antigo como helling, em holandês médico como Heili, no alto alemão Heili, em gótico Heiling. Ambas as palavras estão intimamente relacionadas com Halle, São e Hal inteiro. No dialeto nortista, a palavra Hal do inglês antigo era Halle ou Hale, enquanto a forma do sul ou centro era Hall, Holle, Wally. Você sabia? Tudo isso mostra que a palavra heal, curar, refere-se a whole, todo, inteiro, integral. Daí a ideia original de curar abrange todo o ser humano, seu físico, sua mente, seu espírito e seu contexto social. Nos dias atuais, há vários esforços na área de saúde no sentido de tratar a saúde do ser humano na sua integridade ou globalidade. E tem sido desse esforço que se tem chegado à conclusão do valor do aspecto espiritual do tratamento das enfermidades. Isto é, além do aspecto físico, psicológico e social, chega-se à conclusão de que o lado espiritual é importante nesse conjunto. Para o Antigo Testamento, por exemplo, o ser humano é basar, carne, animado pelo ruá, espírito, que se torna nefesh, alma vivente. Assim, quando o homem morre, o ruá, espírito, volta a Deus. O basar, carne, volta ao pó. O ruá é a parte mais importante do ser humano e tem afinidade com o ruar de Deus. As palavras são as mesmas. O ruar, portanto, é a parte criada diretamente por Deus, conforme proclama o profeta Zacarias, e que volta a Deus com a morte ou desenlace. A palavra do Senhor acerca de Israel fala: o Senhor, o que estendeu o céu e que lançou os alicerces da terra, que formou o espírito dentro do homem. Zacarias 12:1. Espírito aqui é ruá, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Outra vez, espírito ruá. Eclesiastes 12:7. No Novo Testamento, encontramos 3 palavras psique, alma, como essência diferente do corpo e não dissolvida pela morte. A palavra pneuma é puro sinônimo de psique, em referência à parte invisível e imaterial do homem, em inúmeras passagens, mas quando se distingue, salienta o aspecto mais elevado desta natureza em relação a Deus e outros espíritos. A palavra nous é a mente, incluindo as faculdades
de perceber coisas divinas, de reconhecer o bem e o mal, o poder de julgar sóbria, calma, imparcialmente os poderes mais elevados da alma. Consegue entender tudo isso? Você está ouvindo a jornada terapêutica de capelania prisional evangélica, vídeo de número 9. Ouça agora nesse momento paranoia e metanoia, arrependimento e conversão. Para fins técnicos e acadêmicos, vou explicar a conversão de maneira diversa do que fazemos em teologia. Paranoia. Chamamos paranoia o fenômeno da desorganização dos neurônios do cérebro do dependente químico. Eis porque geralmente ele fica perdido, desnorteado, sem direção. Como acontece no cérebro, afeta a mente. Para reverter esse quadro não é muito fácil. A medicina trabalha com remédios, a teologia trabalha com expediente que pode ser chamado metanoia, isto é, transformação ou mudança de mente, palavra grega que é traduzida para o português por arrependimento. Em outras palavras, procura-se eliminar a paranoia com a metanoia. Ouça agora metanoia. Como já dissemos, metanoia, mudança de mente, no grego, palavra que é traduzida por arrependimento. Assim, na síndrome da dependência química, temos um elemento neuronal, mental e um elemento espiritual que não pode se desprezar. Eis porque nem sempre o mero tratamento médico psicoterápico produz resultado, pois a metanoia se dá no campo espiritual. E como já explicamos anteriormente, o ser global holístico é composto de espírito. Deus diz na Bíblia: eu sou o que formo o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12:1. Este é um campo totalmente desconhecido pela ciência, mas que a teologia bíblica trabalha com bastante clareza. A Bíblia fala da conversão em muitos dos seus livros, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A palavra conversão quer dizer meia volta, um curso de 180 graus. A conversão é uma experiência marcante do ser humano. Ela começa com o arrependimento. E arrependimento quer dizer mudança de mente, metanoia no grego. O imperativo arrependei-vos significa mudai a vossa mente. Consegue entender isso o capelão evangélica prisional? Segundo a Bíblia, essa mudança não é operada pelo esforço do ser humano. Há o trabalho do Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículos 7 a 11. Quando a convicção de pecado entra, o pecador aceita a mudança metanoia que é operada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que se lembre disso. Mas esse procedimento acontece pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A primeira mensagem de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador ao mundo foi: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, metanoia, e crede no Evangelho. Marcos 1,15. A motivação
que provoca isso é o conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Esse processo é como se houvesse uma implosão da velha mente e começasse a se formar uma nova mente dentro do pecador. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. É daí que nasce a verdadeira espiritualidade do ser humano. O apóstolo Paulo diz: o mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O processo é maravilhoso. Quando nos convertemos, recebemos o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ora, esse Espírito Santo trabalha em nós com nosso espírito e supre a nossa mente de coisas reais de Deus. É aqui que reside a verdadeira espiritualidade, é o intercâmbio entre o Espírito Santo e o nosso espírito influenciando a mente. Aliás, temos um registro de pessoas que no simples ato de conversão a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, resolveram certos problemas de enfermidade. Na verdade, essa conversão, uma ação de meia volta, existe porque o pecador, nos originais da Bíblia, quer dizer errar o alvo. A conversão reverte o erro. Portanto, na verdadeira concepção da vida, a coisa mais natural no ser humano é estar integrado a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A verdadeira assistência espiritual é aquela que põe o homem em harmonia com Deus e consigo mesmo, para que possa facilitar a cura de seus problemas físicos, mentais, emocionais e espirituais. É bom lembrar que há uma diferença entre assistência religiosa e assistência espiritual, apesar dessas duas estarem no mesmo nível. A assistência religiosa ajuda o paciente com os elementos de sua crença, seus dogmas, seus conceitos, sua doutrina, seus objetos de fé. Neste caso, a ajuda pode ser apenas em alimentar aquela parte interior que domina suas esperanças. No entanto, essa assistência religiosa pode não atender à verdade espiritual. Já a ajuda espiritual propriamente vai trabalhar com fundamento já exposto em muitas partes nessa jornada terapêutica de capelania prisional evangélica. Se alguém não reatou sua relação com Deus através de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não possui vida espiritual, os valores do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não vão significar muito para tal pessoa. Assim, a assistência espiritual do capelão evangélico deve trabalhar naturalmente dentro da boa ética, no sentido de dirigir a pessoa para o caminho do verdadeiro encontro com Deus pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que se lembre disso. Você vai ouvir agora Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e a ética. Um exemplo maravilhoso da ética vamos encontrar em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.
o apóstolo Paulo o descreve como aquele que foi totalmente altruísta ao esvaziar-se de si mesmo para ser útil aos outros. Filipenses capítulo 2. Por isso, a ética não leva o indivíduo a ser egoísta, mas altruísta, isto é, introduzir-se no contexto para a utilidade de todos. Já pensou nisso? A ética e a integridade do ser humano. O ser humano, em qualquer tipo de atividade, para atingir com a sua vida nos objetivos do todo, há de ser ético. Isso nos leva para a integridade. Ética é integridade. Você sabia disso? Integridade, inteireza, retidão, imparcialidade, íntegro, completo, que não falta nenhum dos seus componentes perfeito, de acordo com o padrão estabelecido. Um cereal integral. Eu quero que se lembre disso. Um cultivador de morangos com agrotóxico que disse que não comeria seus morangos, mas estava vendendo para a sociedade. Já pensou nesse exemplo? Ouça agora a questão do caráter na integridade. O capelão evangélico tem tudo para ser íntegro, porque é uma nova criatura em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e foi gerado de novo. Um dos exemplos mais fortes de homem ético e íntegro na Bíblia foi José do Egito. Na casa de Potifar, ao ser assediado por sua mulher, não aceitou cometer o erro a respeito ao seu patrão. O exemplo dos recabitas, Jeremias 35, também é muito elucidativo. Eu quero que se lembre dessa verdade. Ouça agora alguns componentes da integridade que recheiam a nossa ética. Honestidade, sinceridade, veracidade, retidão, rigidez de caráter, pureza moral, autenticidade, incorruptibilidade. Eu quero que se lembre disso. Uma ilustração do padrão de Deus. Salmos capítulo 15. Quem habitará no teu santuário? O íntegro de conduta. Pratica o que é justo. Fala a verdade de coração. Não difama. Desfazer a fama de alguém. Não calunia. Falsa imputação. Falsidade contra alguém. Não faz mal a semelhante. Busca o bem. Mantém sua palavra, mesmo que seja prejudicado, como dano seu. Este é o perfil de um homem íntegro. O exemplo de Jó, homem íntegro, elogiado por Deus. Ouça agora ética e moral em termos práticos. A ética é a investigação geral sobre aquilo que é bom. A moral é o conjunto de normas, princípios, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. A moral estabelece o que é certo ou errado no contexto social, mas para fazê-lo ela pergunta: a ética, se isso é realmente bom? Portanto, a ética define os princípios daquilo que é bom. A moral os estabelece. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, é uma perfeita explicação de ética que a Bíblia dá. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O texto que se refere à justiça dos escribas e fariseus é ainda mais enfático. Veja os detalhes.
O termo justiça, aqui empregado, é explicado por Teia, o grande léxico de grego, como retidão, justiça, integridade, vida correta em pensar, sentir e agir. Parafraseando, se o vosso comportamento não for correto, de acordo com os padrões de Deus que Deus estabeleceu pela nova vida em Cristo Jesus, a vida espiritual, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Na verdade, a justiça de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, parte da vida, da natureza espiritual, da nova geração que o Espírito Santo realizou em nós pela conversão. João Apóstolo resumiu tudo isso nesta declaração. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Isto é, viver de acordo com como ele viveu. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. O apóstolo Pedro diz que ele deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Paulo dizia, sede meus imitadores, como sou de Cristo Jesus. Que Jesus Cristo abençoe o seu ministério espiritual de capelania evangélica em todos os níveis e sentidos que se pode pensar e imaginar dentro da palavra de Deus, a Bíblia. Até o próximo vídeo que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual, ainda mais maturidade espiritual.